Vamos lá, então. Boa noite a todos. Tá? É uma satisfação estar aqui com vocês nesse projeto, né? Doação Curumim, juntamente com o líder Denis. E hoje a palestrante do dia é a Carol. Aí ela vai estar se apresentando aí para nós daqui a pouco e começar o seminário, tá? Então, eu convido a todos para que a gente faça uma oração neste momento, né? E agradecer a Deus pelo dia e por esse seminário onde a gente vem aprender mais do Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a dádiva da vida e podermos estar aqui reunidos, Senhor. Que possamos aprender mais de Ti, que possamos encher o nosso coração de alegria e que esse projeto, meu Deus, venha a ser, Senhor Jesus, dirigido por Ti. Abençoa, Senhor Jesus, a vida do Denis, meu pai, a São Curumim, meu pai, essa escola Atos, que é dirigida pelo Senhor, ó Deus, que o Senhor venha capacitar cada dia mais e mais e encher-nos da Tua graça. E que possamos ir, meu Pai, aos povos, Senhor Jesus, ó Pai, e proclamar a Tua palavra, Senhor. Peço-te pela vida da Carol nesta noite, ó Deus, o Senhor venha abençoá-la, dirigi-la neste momento, e a cada um que aqui está, meu Pai, assistindo, Senhor Jesus, essa aula, que possamos ser impactados, Senhor Jesus, pela Tua palavra, pela Tua vontade, e possamos encher o nosso coração de conhecimento, meu Pai, e de paz. Pois nós cremos que o Senhor está na direção de tudo, e nós louvamos e te engrandecemos. Amém. Amém. Então, Carol, a palavra está com você. Ok, Dri, obrigada. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Sou a Ana Caroline, mas podem me chamar de Carol. Me apresentando um pouquinho, né? Eu também sou do Ministério Triangular, junto com a Dri, né? E como colocaram lá, né? Na imagem, estou formada em Química, né? Inclusive, amanhã é a minha colação de grau. E aí você já se pergunta, né? Mas nossa, uma pessoa está se formando em química, vem aqui falar sobre ansiedade. E eu mesmo que quis falar sobre isso, né? Porque eu sou uma pessoa, eu tenho ansiedade, eu lido com ela, eu também tenho pessoas ao redor que eu sei que têm ansiedade, e eu acho muito importante a gente aprender também através das nossas experiências, né? E sempre estar buscando um conhecimento a mais sobre o assunto. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá? Tá dando certo, né? Então, qualquer coisa vocês vão me avisar, porque eu não vou estar olhando aqui na tela, tá? Porque eu vou estar apresentando. A minha tela também vocês estão conseguindo ver, né? Tá, ok. E aí, também eu quero já pedir desculpas se tiver algum barulho, tá, gente? Porque a minha rua ela é muito barulhenta, então tem carro, tem cachorro latindo, tá? Então, eu já peço desculpa antecipadamente. Mas então, né, nosso tema de hoje é lidando com a ansiedade. E antes de falar especificamente sobre esse assunto, eu queria falar um pouco sobre as nossas emoções. Vocês já se perguntaram de onde vêm as nossas emoções, né? O que são, o que fazem, né? Então, as nossas emoções, a maioria das vezes a gente fica muito confuso quando se trata delas, porque a gente somos tomados por elas e, em grande parte, a gente tenta evitá-las. Por quê? Às vezes, né, elas podem nos gerar algum desconforto, principalmente quando se trata de tristeza, de ansiedade, né? A gente tenta evitá-las. E aí a gente vai de um extremo, ou a gente ignora, né? A gente tenta não sentir nada, ignorar isso, ou então a gente vai para outro extremo que é a gente deixa ela controlar tudo, né? O nosso dia, os nossos relacionamentos. Mas então, o que são as emoções, né? A gente pode definir ela como são reações que temos em relação ao que está acontecendo ao nosso redor, como que percebemos no ambiente. Então, a gente pode imaginar ela como um termômetro, assim, que vai nos falar o que a gente sente naquele momento, tá? Alegria, apatia, tristeza, né? E as emoções, elas fluem do nosso cérebro para o nosso corpo. Então, por exemplo, se a gente está num lugar com muitas pessoas falando freneticamente, às vezes a gente pode sentir o quê? Ansiedade.
E aí, quando a gente sente ansiedade, pode gerar uma palpitação no nosso coração. Aí a gente fica nervoso, e então a gente entende isso. E a gente percebe, então, que as nossas emoções, elas podem influenciar o que a gente pensa e como a gente vai se comportar a partir disso, né? Se a gente deixar. Então, mais uma vez, né, falando disso, né, que as emoções, elas afetam o pensamento e o comportamento. E aí, por causa disso, o pensamento comum é imaginar que as emoções, elas definem quem nós somos, né? Mas não, a gente tem que ter saber que elas não nos definem, né? Então, por exemplo, eu posso estar feliz, né, me sentir feliz, sem que eu tenha aquela pressão de que eu tenho que ser uma pessoa feliz o tempo todo. Ou então eu posso estar brava, né? Você pode estar bravo, sem que isso te faça necessariamente uma pessoa brava. Então, a gente entende que as nossas emoções, elas são voláteis, né? Elas vêm e vão. Em um mesmo dia, eu posso estar me sentindo bem nesse mesmo dia eu posso vir a estar ansioso. Então, elas não são constantes. A gente tem que entender, tipo assim, a gente vai estar sentindo de certa forma no período, mas a gente não vai sentir assim sempre. Então, as emoções, elas são importantes, né? Porque, como eu disse, falando do termômetro, né? Comparando as emoções com o termômetro, as emoções, elas são importantes para falar o que a gente está sentindo em determinado ambiente, né? Como o ambiente que nós estamos nos afeta, mas elas não nos definem, né? Que isso fique claro na mente de cada um. E as emoções, elas têm um propósito na nossa vida, né? É natural a gente passar por todos esses sentimentos, né? Que a gente, às vezes, sentimentos que a gente considera ruim, como a tristeza, né? Como a ansiedade. Isso é natural da gente. Ao longo da nossa vida, nós vamos sentir várias emoções. E se a gente se permite acolhê-las, né? Mesmo esses sentimentos que a gente considera negativos, a gente pode aprender com ela. E isso é o propósito das emoções, a gente pode aprender. Então, por exemplo, quando a gente sente raiva, né, isso a gente aprende que algum limite está sendo quebrado ali. Tá falando que algum limite está sendo quebrado. A gente sente o medo, né, ou a ansiedade também. Ao sentir isso, a gente pode manter seguro, né, de algo ameaçador. Então, a gente se mantém mais alerta, né, de algo que possa ameaçar até a nossa vida. Então, se a gente sente nojo, está indicando ali que algo não está sendo agradável para a gente. E a tristeza também, ela é importante para processar perdas dolorosas que a gente tem na nossa vida. A tristeza, ela é essencial no processo de cura. E então, a gente aprendeu que as emoções, né, elas são importantes na nossa vida. E aí, mas então, né, qual que é a questão das emoções, né? É exatamente o que a gente vai fazer com essas emoções, né? Como que a gente vai reagir? Nem toda emoção, ela precisa ser seguida de uma reação. Porque se a gente deixa as emoções nos controlarem, né, controlar a nossa vida, pode ter certeza que a gente vai se arrepender, não é verdade? Eu falo isso por experiência própria. Então, a gente entender que o sentir é diferente do reagir, né? Eu posso ter o sentimento, mas não necessariamente eu vou ter alguma reação, deixa a gente se torna mais consciente, né? Entender mais sobre isso, mais sobre as emoções, né? Nos tornam mais conscientes em relação a isso, a gente aprende a lidar melhor e a gente faz escolhas mais assertivas, né? A gente evita
talvez certos transtornos em relação a isso, né? Agora, isso era o que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as emoções. E agora sim a gente vai falar sobre a ansiedade, né? Então a gente já viu ali, pegando o gancho das emoções, que a gente aprende com ela, né? Com cada emoção. E a ansiedade, a gente tem essa ansiedade, a ansiedade saudável, né? E também a gente tem a ansiedade doentia. Então, o que pode ser que a gente caracteriza como ansiedade saudável, né? A ansiedade saudável, sem ela, nós não teríamos uma mente engessada, né? Encarcerada pela mesmice, né? Porque a ansiedade é um estado de tensão e deixa a gente, que nos impele, que nos motiva, né? E sem ela, a gente, exatamente aqui como eu trouxe essa frase para vocês, né? Teríamos uma mente engessada, encarcerada pela mesmice e seríamos vítimas do TED. Mas então, quando essa ansiedade, ela pode ser doentia? É quando a gente começa a ter os sintomas psíquicos, né? Sintomas negativos, sendo eles sintomas contínuos e intensos, como a irritabilidade, o humor depressivo, a angústia, baixo limiar para as frustrações, né? Então, é uma pessoa que não consegue lidar com as frustrações que nós temos, fobias, preocupações crônicas, o excesso de preocupação também, apreensão contínua, obsessão e velocidade exacerbada dos pensamentos. Então, estudando assim, a ansiedade, a gente vai ver que tem vários tipos. Existem vários tipos de ansiedade. Eu não é muito assim, muita coisa que se fala sobre ansiedade. Aqui eu trouxe alguns tipos, né, que eu achei mais importantes de trazer aqui para vocês. E aqui eu até indico um livro que é do Augusto Cury. Não sei se vocês conhecem esse autor. Eu gosto muito de assistir as palestras dele, né? E aí, para eu queria apresentar essa palestra, né? Eu adquiri esse livro que está nessa imagem e é muito legal, recomendo, porque o Augusto Cury ele tem toda uma tese sobre ansiedade, né? Que ele desenvolveu. Então ele estuda tudo, até como a mente funciona em relação a isso e as emoções. Inclusive, né? Uma das frases que ele trouxe em uma das palestras que eu assisti, ele fala exatamente o que é lidar com a ansiedade, né? Que é por encontrar caminhos para diminuir os nossos pensamentos acelerados, a nossa preocupação com o futuro, a nossa grande expectativa por reconhecimento, nossa dificuldade de lidar com preocupações, perdas, frustrações e nossas próprias mazelas e medos. Então, aqui ele já define o que é ansiedade, que é tudo isso, e a gente tem que lidar com todas essas coisas. E aí, aqui nesse slide, eu separei um pouquinho sobre as mentiras que a ansiedade pode te contar. Se vocês repararem nessa imagem que eu trouxe, fala assim, né? O que que realmente acontece e o que a minha ansiedade diz que vai acontecer. Então, a gente pode ver aí essa comparação que é bem a mais, né? A ansiedade vem colocando coisas na nossa mente que é bem a mais do que realmente acontece. Então, aqui, né? Algumas mentiras que a ansiedade pode te contar. Que algo ruim vai acontecer, preocupações com algo que ainda nem aconteceu. O que as pessoas vão pensar ou achar, a gente fica pensando muito nisso, né? Preocupado com isso. A gente também pensa que a gente tem que controlar. Você tem que controlar isso o tempo todo, né? Senão nada vai dar certo. A gente quer ter o controle de tudo. Ou então a gente pensa que vai ser horrível e muitas vezes a gente desiste, né? De fazer certas coisas. Então a gente pensa em estar em perigo toda vez que a ansiedade vem. E logo a gente tem vários pensamentos negativos inundando a nossa mente. E aí, quando eu trouxe, né, essas mentiras que a ansiedade pode contar, o que eu queria mais chamar a atenção aqui é nessas em preocupações, né? Preocupação excessiva. Então, a gente pode definir já a preocupação como o quê? Uma fonte de inquietação contínua.
ou então atormentar-se com pensamentos perturbadores. E aí, nos tipos de ansiedade, né, que até o Augusto Cury, ele traz no livro dele, uma delas é chamada transtorno de ansiedade generalizada, né, a TAG. Então, essa ansiedade, ela é a mais comum de ter, né, das pessoas terem. E ela é caracterizada exatamente por essa preocupação excessiva, de difícil controle, né? A pessoa não consegue controlar, seja preocupações com o que está acontecendo, com o futuro, com o que passou. Tem pessoas que estão tão viciadas, né, em estarem preocupadas, que quando elas não têm nada para se preocupar na sua vida, ela vai se preocupar com a vida de outra pessoa. E aí, alguns sintomas, né, que tem, quem tem esse transtorno, né, é inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, e aí vai ter sintomas como palpitação, falta de ar, aperto no peito, dor muscular e sudorese. E uma coisa que eu queria também chamar atenção é que o inimigo, ele usa desses tormentos, né, para empurrar a nossa fé para baixo. E assim, ela não pode aumentar e nos ajudar a viver em vitória. Então, o inimigo, ele também usa da preocupação, com pensamentos negativos, né, toda hora na nossa mente, né, para empurrar a nossa fé para baixo. E também, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, se vocês quiserem também, em João 10:10. Só um minutinho. Aqui, ó, eu vou ler. João 10:10 fala assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. E aí, quando eu quis trazer esse versículo, exatamente para focar nisso, o ladrão vem para roubar. O inimigo, ele quer roubar a nossa vida, roubar coisas como, por exemplo, que Deus nos dá, que é, por exemplo, a sua paz. É impossível a gente viver preocupado e ter paz ao mesmo tempo. Então, essa é uma das coisas que o inimigo tenta roubar de nós, a nossa paz. E ainda falando sobre isso, sobre a preocupação, eu queria fazer esse estudo com vocês sobre mostrar o quão inútil é a nossa preocupação. Né? E nisso, esse estudo a gente vê na Bíblia, em Mateus, né, do capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Eu vou estar lendo cada versículo com vocês, se quiserem me acompanhar também. Então, ó, no primeiro versículo, né, 6:25, fala: por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Então, não é a vida maior que essas coisas? E nesse versículo, né, Jesus ele nos ensina que não há nada na vida que a gente deva se preocupar, né, em nenhum aspecto dela. A qualidade de vida que Deus providenciou para nós, ela é suficientemente grande para incluir todas essas coisas, né, que fala nesse versículo. Mas se a gente vive preocupado com isso, a gente corre o risco de perder, né, perde essas coisas e ainda a vida que Deus quer que a gente viva. Aí, continuando, né, no versículo 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? E vocês já observaram? Já pararam para observar as aves, como elas são bem cuidadas?
E Jesus quer exatamente frisar uma coisa, né? Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Então, se já viram um passarinho assim, ó, tendo um ataque de nervoso com alguma preocupação? Não tem, né? Eles não sabem da onde vai vir a próxima refeição. Mas na Bíblia diz que Deus cuida até disso, né? E nós não somos mais valiosos que um passarinho, então não tem por que a gente estar preocupado, né? O tempo todo. E aí no próximo versículo, já mostra exatamente por que a preocupação é inútil. E aí fala assim, ó, no versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, o que a gente pode fazer, né? Então, a preocupação, ela não realiza nada de bom. Ela é inútil. Então, se é assim, por que a gente vive, né, tão preocupado, né? Por que ficar tão ansioso? Aí no versículo do 28 ao 30 já fala assim: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então aqui o Senhor está falando, né? Se uma flor que nada faz por ser e, e ela é tão bem cuidada, tão bonita, né? Que excede até em brilho, até mesmo Salomão, com toda a sua majestade. Então, com certeza, né? A gente pode acreditar que a gente recebe todo o cuidado e provisão de Deus. E aí, né? Vem mais um versículo, né? No versículo 31, Deus já fala novamente. Portanto, não se preocupem. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que vestiremos, né? Não se preocupe, nem fique ansioso. E aí no versículo do 32 a 33 vai falar assim: Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, aqui ele está falando claramente, né? Os filhos de Deus, eles não devem ser como o mundo. A gente não pode viver preocupada com essas coisas, com as coisas desse mundo, e sim buscar as coisas de Deus, né? Buscar ao Senhor. E aí, em versículo 34, né? Fala assim: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, aqui está falando, né? Vamos viver um dia de cada vez. Né? Que a gente aprenda a usar o tempo que o Senhor nos dá. Né? A vida é para ser vivida aqui e o agora. Né? Que a gente não permita que Satanás venha roubar a nossa vida e que a gente não gaste o dia de hoje se preocupando sobre o amanhã, né? Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, a gente tem coisas o suficientes acontecendo hoje, né? E que precisam da nossa atenção, né? A gente não pode negligenciar isso. E Deus sabe o que a gente precisa antes mesmo de pedir, né? Então, ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, porque o Pai cuida de nós, né? Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, vai falar exatamente isso. E aí, uma coisa que eu falei, né, dos pensamentos negativos, né, quanto mais a gente se preocupa, mais vem os pensamentos negativos, e é como se fosse um ataque à mente, né? A mente, ela é um campo de batalha, e eu leio um livro, né, comecei a ler, estou lendo ele ainda,
da Joyce Meyer, que fala isso, exatamente isso, né? O campo de batalha da mente. E nesse livro ela fala exatamente isso, dessa preocupação, né? De como o inimigo, ele trabalha no ataque à nossa mente, né? E uma coisa que ela traz no livro dela é lance fora a racionalização. E isso fala, a gente vai entender melhor em 2 Coríntios 10:5. Eu vou colocar aqui. Nesse versículo fala assim, ó, refutando toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, esse refutando é você destruir toda mentira, né? No caso, todo pensamento negativo que o inimigo tenta colocar na nossa mente com a verdade, né? A palavra de Deus, né? É algo assim, irrefutável, né? Porque é a verdade, é a mais pura verdade. Então, que a gente possa, sempre que esses pensamentos estiverem na nossa mente, né? Todo momento que a gente possa falar a palavra de Deus, repetir exatamente isso, né? Que Deus cuida de nós, né? Por que que a gente vai se preocupar? Nós não somos mais valiosos que um passarinho? Não é a vida maior do que todas essas coisas que a gente se preocupa nesse mundo? Então, todo momento é necessário a gente repetir a palavra e só assim a gente vai silenciar o inimigo. E então, né, lance os seus cuidados sobre Deus, né? Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7. Fala assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando o inimigo ele tenta nos dar um problema, né, a gente tem o privilégio de poder lançar sobre Deus, né? É como a criança indo falar, né? Falar com seu pai, ó, aconteceu isso, isso, isso. Que a gente possa ser assim com Deus, né? Que é o nosso Pai. Que a gente possa lançar tudo que o inimigo vem tentar colocar na nossa vida, né? E a gente possa se humilhar, né? E se humilhar diante de Deus significa não se preocupar, lançar fora toda a preocupação, porque se a gente ainda se preocupa, né, a gente ainda tenta resolver as coisas exatamente da nossa maneira. Então a gente não consegue, né, lançar os nossos problemas diante de Deus. E pode ter certeza, né, que a gente colocar esse problema, ele vai pegar, né, e vai saber o que fazer com cada problema. É, é. E ainda falando ainda sobre preocupações, né, falando de preocupações, eu queria falar um pouco sobre culpa. E por quê? Que por exemplo, quando a gente se preocupa muito com um passado, que vem, por exemplo, algum erro ou algo que a gente deixou de fazer, a gente tem muita culpa em relação a isso, né? Isso eu falo por experiência própria, né? A gente fica se martirizando com aquela culpa e, e aí não, a gente, né, não vive, né? Vive com esse excesso de preocupação, também relacionado à culpa. E uma pregação dessa mesma autora que eu comentei com vocês, da Joyce Meyer, né, foi assim, exatamente no momento que eu estava assim, preocupada com coisas do passado, essa pregação para mim que falava assim, não importa quantas vezes o inimigo despeje um pensamento ruim na sua mente, jogue fora e volte para a direção certa. E na pregação ela enfatizava, pule a viagem da culpa e saia. E por quê? Porque se a gente vive com essa culpa se martirizando, a gente não consegue sair dela, a gente vive no ciclo, a gente acaba, às vezes, cometendo um erro, por exemplo, cometendo o mesmo erro. E aí a gente vive nisso. Então, ela fala, arrependa-se e continue com a sua vida.
E aí em Filipenses 3,13, Paulo vai dizer, né? Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, né? E prosseguindo para o que está adiante. E esse versículo também falou muito comigo, né? Sobre preocupação do passado, né? Não ter, deixe, deixe para lá o que ficou para trás, né? Lance fora. Yes. Então, fale com Deus sobre isso, arrependa-se, tome uma boa decisão que substitua a má decisão e prossiga. E o inimigo, ele não consegue derrotar alguém que não desiste. E isso fique, né, pode ficar claro na mente de vocês, que a gente também possa compartilhar isso para quem não sei, vem na mente de vocês que também está precisando ouvir isso, né? Que seja que acrescente na vida, né? De cada um. Ai, voltando aqui, esse é o livro, né? Que eu tinha comentado com vocês, eu deixei a imagem dele nesse slide. Eu tô até com. Peraí, deixa eu mostrar. Com ele aqui, ó. Então eu recomendo muito. Eu consegui baixar alguns livros em PDF aqui que eu queria mandar para vocês. Então, se vocês que falarem que querem, eu mando lá no grupo. Esse aqui eu consegui em PDF, tá? E agora, outro tipo de ansiedade que eu queria estar falando é sobre a síndrome do pensamento acelerado. Augusto Cury, ele fala muito, né, dessa síndrome, ele que estudando, que ele fala sobre ela, que é o quê? É a hiperconstrução do pensamento. O pensamento muitos pensamentos e ao mesmo tempo, né? Numa velocidade, é o excesso de pensamento e nessa síndrome nem está se referindo do que está pensando, está falando mais mesmo sobre a quantidade e a velocidade. E quem mais tem essa síndrome, né, que é um tipo de ansiedade, são pessoas que precisam se manter constantemente atentas, produtivas e sob pressão. E os sintomas delas, né? Dificuldade de concentração, lapsos de memória frequentes, cansaço excessivo, insônia, irritabilidade, intolerância ao ser contrariado, mudança de humor, insatisfação constante, sintomas também psicossomáticos, né? Que é a dor de cabeça, dor nos músculos, queda de cabelo, gastrite e entre outros. Então, essa síndrome do pensamento acelerado, né, ela vem muito também porque a gente é uma sociedade imediatista, né? A gente tem com o avanço da tecnologia, a gente tem acesso às informações muito rápido e em grande quantidade, né? E a gente acaba acostumando com isso, a gente também quer ser altamente produtivo, a gente quer tudo para o agora e a gente quer dar, né? Acho que dar conta de tudo. E aí a gente muitas vezes se depara com essa ansiedade, né? Eu, por exemplo, eu me considero com muitos desses sintomas, né? Aquela mente barulhenta, que a gente tem dificuldade de se concentrar em algo, principalmente na minha faculdade, eu estava assim, sempre pensando muita coisa, né? Foi um período assim, um curso que eu fiz muito difícil, estava sempre pensando no que eu tinha para fazer. E eu me deparava com essa dificuldade de concentrar, lapsos de memória, muita, né? Eu percebo isso em mim até hoje. Queda de cabelo, e eu conheci, na minha faculdade, eu conheci pessoas também, né, com ansiedade, né? Eu vou falar melhor, mas para o final eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, por que também eu quis falar dessa síndrome? Exatamente para conseguir também falar sobre a vida virtual, né? E isso da gente estar conectado o tempo todo.
como eu disse, né, o excesso de informações. Quanto mais, né, a gente passa tempo assim na internet, principalmente em redes sociais, né? Como diz essa imagem, tem muita gente com a saúde mental abalada por passar tanto tempo conectado, né? E nisso eu já faço um questionamento para vocês: que conteúdo tem consumido na internet, né? O que isso nos gera, né? Gera o cansaço, a ansiedade e até a comparação, porque a gente vê um certo padrão, né? Lá, um padrão a ser seguido, um estilo de vida, né? Que muitas vezes é irreal, é só uma parte, né? É, fica isso, a vida real versus a vida virtual. E uma coisa que a gente tem que pensar é a vida real que nos trouxe até aqui, que nos trouxe você aonde você está hoje, né? Porque se a gente vive na vida virtual, a gente vai ter sempre aquilo, né? Essa comparação de nunca somos suficientes, né? Nunca vamos estar satisfeitos com nada e isso é muito sério, né? Então, essa frase que eu trouxe, né? Se você sempre pensar que a sua felicidade está em outro lugar, ela nunca vai estar onde você está. Então, o que devemos fazer, né? Faça uma pausa, né? Eu mesmo falo por experiência, né? Passar o menor tempo nas redes sociais deixa a gente mais calmo, a gente consegue fazer as coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? Tinha vezes, assim, que eu tava com tanta coisa para fazer, principalmente a faculdade, porque eu me dedicava integralmente, né, para a faculdade. Se eu passava tempo na internet, eu deixava, assim, tudo, eu não fazia nada, não conseguia fazer nada, e aí precisava desinstalar, né, todas as minhas redes sociais, pelo menos por uma semana, e para conseguir prestar atenção para as coisas, tanto da faculdade como as coisas da vida também. Então, a vida é muito mais que isso, tá? E agora, outro tipo de ansiedade, né? Eu queria falar com vocês, é a síndrome de burnout. Né? Espero que eu estou falando essa palavra certa, que significa queimar-se até o fim, ou então, no caso, queimar-se até a exaustão. E essa síndrome, ela é relacionada ao estresse crônico e está especificamente relacionado ao contexto de trabalho, né? Então, são pessoas, geralmente, que têm essa síndrome, são pessoas que é um excesso de trabalho. Muitas coisas para fazer. Não sei se vocês se identificam com isso, né? No final aqui da minha apresentação, querer ouvir um pouco mais da experiência de vocês, né? Também, cada um, quem quiser falar. E aí essa síndrome, né? Ela se caracteriza pela exaustão emocional. Então, são pessoas desmotivadas, trabalho, que tem fadiga, irritabilidade, elas não conseguem, né, desempenhar exatamente o papel, o trabalho delas, falta energia, tem também insônia, até, até mesmo, né, muita ansiedade, né, pensamentos negativos, e, e também tem outros sintomas de ineficácia, né, ou seja, ela critica muito negativamente o trabalho que ela faz, né, então ela não tá satisfeita, né? Se sente um fracasso. Outro sintoma também é o cinismo, né? Porque a, a síndrome de burnout, ela é marcada pela irritabilidade e o distanciamento emocional das pessoas também. E aí a pessoa, ela começa a se tornar indiferente, né? Tem esse cinismo sem mesmo perceber. E também essa síndrome ela afeta o nosso corpo, como a dor muscular, dor de cabeça, constante tensão, né? Ela também afeta a nossa imunidade, respiração e entre outros.
Então, como lidar com essa síndrome, né? Eu trouxe aqui algumas coisas, até coloquei a referência de onde eu peguei no site do governo, que fala assim, é definir pequenos objetivos na vida profissional, na vida pessoal, fazer atividades de lazer com os amigos, com os familiares, há também atividades que fujam da rotina diária, né? Então, por exemplo, ir no cinema, né? Fazer uma caminhada, dar bicicleta. É importante também a gente conversar com alguém de confiança sobre o que a gente está sentindo. É muito importante a gente desabafar com alguém que seja da nossa confiança. Fazer atividades físicas regulares, evitar o consumo de bebidas. Não se automedicar também, né? Não tomar remédios por conta própria. Então, eu achei importante trazer essas recomendações também, né? E não trazer também de qualquer lugar. E aí, essa imagem que eu coloquei, ela vai dar recomendações de uma forma geral, né, da ansiedade, né? Essas que eu tinha trazido específicas para síndrome, agora essas são mais uma forma geral. Então, é aceitar a sua ansiedade, né? A gente entender, a gente aprendeu que a ansiedade, ela tem forma saudável, né? E estar atentos com essa ansiedade doente, que é doentia, né? Contemplar as coisas ao seu redor, que é exatamente também o que eu falei, né? Tá menos conectado, né, com o mundo virtual, tá mais conectado com a nossa vida aqui, né? Agir com a sua ansiedade, né? Continuar agindo bem devagar. Então, é entender mais, né? Para saber lidar com essa ansiedade, né? E respirar, né? Liberte o ar dos pulmões, respire e inspire. E mantenha todos esses passos, né, sempre que possível. Examine os seus pensamentos e questione-os, né? Será que todos esses pensamentos negativos são verdadeiros? É exatamente isso, né? O que está atento com esse ataque à mente do inimigo, os pensamentos negativos que ele coloca em nós. Então, sorria, né? Você está conseguindo, né? Tenha calma e tenha paciência. Espere o futuro com aceitação. Essas recomendações também eu peguei, tem até o Instagram. Ela é uma moça, ela é psicóloga, que eu acompanho ela já há um tempo também, porque ela é psicóloga e ela também é uma pessoa cristã. E, e agora o mais importante, né, de como lidar, né? É, nós que somos cristãos, né? É o descansar em Deus. Trouxe o versículo fala exatamente sobre isso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Em Mateus 11:28. Em 2 Crônicas também, capítulo 20:12, ele fala assim, ó. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, nesse capítulo, ele fala de quando o exército de Judá, né, vários outros exércitos ali, eles estão se reunindo para atacar, né, várias nações vizinhas estão se reunindo para atacar o exército de Judá. E aí Josafá, que fala assim com Deus, né, então, nesse versículo aqui a gente percebe, né, que perante essa grande multidão que se levantava para atacá-los, ele reconhecia que não tinha força nenhuma, não sabia o que fazer, mas que precisava permanecer com os olhos em Deus, né? Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Então, que a gente também permaneça com os olhos em Deus, perante todos os nossos problemas. E não permitir, né, que o inimigo venha roubar a nossa paz, né? Entender que Jesus, ele nos dá paz, né? Ele é a paz em meio ao caos. Então, João 14:27 vai dizer, deixa a paz a você, a minha paz dou a você, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, a gente percebe que a paz de Deus é diferente da paz do mundo, né? O mundo, ele está em paz
quando está tudo tranquilo, né? Quando não tem nenhum problema na vida. Mas a paz que Jesus nos dá é essa paz em meio, em meio à tribulação, em meio, né? Pode estar tudo acontecendo o que for, né? A gente está em paz. Então, isso era o que eu queria falar mais com vocês, né? E eu também queria falar um pouco, né? Para que a química ela também está envolvida aí nas emoções, né? Então, eu trouxe algo mais informativo, né? Para vocês entenderem um pouquinho aí da química das emoções, que são essas são substâncias químicas, né? Que elas podem ser são classificadas como neurotransmissores, que são mensageiros químicos que intensificam e modulam reações corporais, né? Que geram respostas eficatórias. Então, por exemplo, é, é um neurotransmissor que pode aumentar o nosso relaxamento. Ou então tem resposta inibitória, que reduz, por exemplo, a ansiedade, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. E eu vou começar a ler aqui essa parte verde, está escrito assim, a endorfina, né? Ela é uma substância química, um neurotransmissor, que regula o humor e a sensação de felicidade, bem-estar e prazer. E aí, a gente aqui também fala como a gente pode aumentar a quantidade dessa substância de forma natural no nosso corpo, né? Porque cada substância que eu vou falar, ela está presente no nosso corpo. É como a gente pode aumentar essa produção de forma natural. Então, por exemplo, a endorfina, a gente come comidas que a gente gosta, que a gente sorri, a gente recebe um carinho, né, vive na natureza, pratica esportes, né, a gente pode aumentar a produção natural de endorfina no nosso corpo. Aí a gente tem a GABA, que fala que reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. Essa GABA é um tipo de ácido. Eu espero que vocês estejam entendendo que eu não esteja falando muito rápido. Como que a gente pode aumentar, né, esse neurotransmissor? É, alimentando com probióticos, né? Consumindo alimentos probióticos como iogurte, tomando chás, praticando esporte, yoga, dormir bem. Então, ela vai reduzir a ansiedade e aumentar essa sensação de relaxamento. Aí a gente tem a adrenalina também. A adrenalina serve para quê? Né? Para manter o nosso corpo em alerta. Então, se a gente pratica esporte, né? Até se a gente leva um susto, ou então a gente passa por fortes emoções, a gente tem um aumento de adrenalina no corpo. A dopamina, ela regula o humor e a sensação de prazer e satisfação. A gente ouve uma música, a gente medita, a gente somos mais gratos, né, pelas coisas, a gente cultiva mais ter gratidão, pratica tem hobby, pratica esporte. Aqui a gente estabelece planos e metas, né, na nossa vida, a gente toma sol, a gente está aumentando o nível de dopamina. Tem a serotonina também, aqui não está escrito nessa imagem, mas eu tinha separado aqui para falar um pouco. A dopamina, ela também, que eu lembro dela, né? Consumir chocolate, são alimentos probióticos também, alimentos ricos em triptofano, que é como carne, leite, né? Praticar esportes também, ela aumenta esse nível de serotonina. E essa serotonina, ela regula o ânimo e o sono, e a sensação de bem-estar e felicidade. Melatonina, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, porque até vende, né, para tomar melatonina, pessoas que sofrem com insônias, né, dormem, tem poucas horas de sono, geralmente estão consumindo a melatonina, né, porque ela regula o sono, né, ela traz aquele
a sensação de bem-estar do sono, também um bom sono, e reduz o envelhecimento. E como a gente pode produzir mais melatonina, né? Estando na ausência de luz para conseguir ter uma melhor noite de sono, para conseguir ter mais horas de sono, né? Dormir cedo também faz diferença. Ter, estar em silêncio também, permanecer em ambientes silenciosos, né? Para conseguir relaxar, ouvir uma música que traz mais essa sensação de relaxamento. Ter uma alimentação leve. Aí aqui a gente também tem a ocitocina, que ela proporciona a sensação de amor, afeto e prazer. Então, quando a gente está apaixonada, a gente tem os níveis de ocitocina mais elevados aí no nosso corpo. E se a gente come chocolate, se a gente tem atos mais generosos, né? Então a gente aumenta também esse nível de ocitocina. Isso se torna uma pessoa mais generosa. E a noradrenalina, também é parecido com a adrenalina, né? Ela aumenta a energia química para respostas rápidas. Então, se a gente pratica esporte, também se leva susto, passa por fortes emoções, né? Também tem esse neurotransmissor aí mais elevado. E bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu trouxe também aqui alguns livros. Não sei se eu falei muito rápido, espero que vocês tenham entendido. Já eu vou parar aqui para ouvir vocês também. Primeiro, deixa eu passar os livros aqui que eu coloquei aí. Esse é o Impostor que Vive em Mim, esse que está na primeira imagem. É um livro, assim, eu li ele já faz um tempo, mas ele é muito. Ele fala sobre esse eu impostor que sempre está colocando pensamentos negativos, né? E nós, esse eu também é aquele eu que a gente. Esse impostor que ele fala, né? Aquele eu que a gente não, que a gente esconde, sabe? Que a gente não mostra para as outras pessoas. É como se fosse aquele lado obscuro que a gente não mostra. Eu até queria ler um pouco na sinopse para vocês, né? Nesse livro, o autor que ele também fez o Evangelho Maltrapilho, reflete sobre a dupla condição da vida humana, frágil e dependente do Criador, mas ao mesmo tempo valorizada e querida por aquele que a gerou. A graça, referência única e suficiente, é o eixo sobre o qual Brennan Manning, né, que é o autor, estabelece esta reflexão apaixonante que conduz a um estado de êxtase e prostração jubilosa. Então, aqui nesse livro, ele também fala sobre essas sensações, igual eu falei com vocês, de culpa, né, desgosto, ansiedade, tédio. Então, é um livro muito bom que vocês esse eu não consegui coisar em PDF, mas acho que se pesquisarem vocês conseguem também. Outro livro que eu queria recomendar é O Deus que Destrói Sonhos. E terminando de ler ele, e ele é muito importante, porque às vezes a gente pensa que Deus ele tem que abençoar todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, né? E a gente esquece de pensar da vontade, de qual a vontade de Deus sobre a nossa vida, né? Que é ela que é a mais importante, né? A vontade dele, os sonhos dele para nós. Então, também recomendo esse livro. E os outros é o que eu já tinha falado com vocês, né? Sobre o campo de batalha da mente, ansiedade, do Augusto Cury. Eu queria agradecer vocês, a atenção de vocês até aqui, né? Foi muito... quando eu comecei a fazer essa apresentação, eu aprendi muito, e quero ouvir vocês, para a gente, né, falar sobre mais da experiência, falando um pouco do que eu tinha falado nesse tempo que eu estava assim, estava na faculdade, eu conheci muitas outras pessoas com ansiedade, inclusive eu tenho um amigo que ele veio falar assim comigo que ele tomava antidepressivo e que ele queria parar de tomar, né? A nossa conversa começou assim, que ele falou assim, como que você conseguiu, né? Que eu tinha ansiedade, mas assim, eu passava
Eu ainda era uma pessoa muito calma, né? E como você conseguiu ter toda essa calma, né? Às vezes eu falava, ó, calma, vai dar tudo certo. E exatamente o que eu falei para ele foi, ó, que Deus, ele, né, eu colocava tudo isso em Deus, mesmo passando nesses momentos, porque a gente não, quem está na faculdade, principalmente quem, né, parte integral no curso de física, universidade pública, não é preocupação só com as coisas da faculdade, mas com as coisas, né, com o futuro. E eu colocava isso sobre Deus, e eu pensava, quanto mais eu passava tempo na igreja, fazendo as coisas para Deus, mais as coisas iam se resolvendo na minha vida. Então, mesmo com essa ansiedade, Deus sempre colocava. É engraçado quando eu fui, estava lendo esses livros, O Campo da Batalha da Mente, é exatamente esses versículos que eu sempre estava colocando no meu coração, né? Não fique ansiosa, né? Deus tá cuidando de tudo. E, e é isso, né? Que eu queria compartilhar com vocês. Agora eu vou voltar aqui para a chamada. É, se alguém quiser falar algo, tá? Desculpa aí se eu falei muito rápido, espero que vocês tenham conseguido me entender. Pode falar, Denis. Eu achei muito legal, bem bacana essa apresentação. E só queria trazer uma complementação junto com a escola que está acontecendo. Mas primeiramente quero agradecer por ter aceitado esse desafio, por ter vindo aqui para fazer essa apresentação. Eu acho muito importante porque essa questão do desenvolvimento emocional é muito importante. E eu acho que ela começou a se tornar mais real na minha vida quando eu peguei um livro chamado Inteligência Emocional. E era muito bom porque ela usava a vida do Davi e a importância de conseguir processar o que você está passando. Então, esse assunto de ansiedade é muito importante, é muito, muito bom. E eu acredito que tanto o grupo que está aqui e também quem vai estar assistindo a gravação depois vai poder é, começar a refletir na sua vida pessoal, daquelas coisas que você está passando. E quero deixar esse convite, se alguém quiser acessar esse seminário, nós vamos estar disponibilizando na nossa plataforma gratuito. Pode assistir todas as palestras desse seminário. Também faz parte de uma escola que a gente está fazendo, como a Adriana falou. E a pessoa principal que vem na minha cabeça é o próprio Moisés. Moisés tentou tomar ação contra o povo egípcio para poder libertar seu povo. E ele foi rejeitado, foi mandado para o deserto 40 anos, e foi nesse tempo que ele começou a conhecer Deus e seus caminhos. Só que o povo de Israel não conhecia Deus, ele somente conhecia seus atos. Então, passo acho muito importante na nossa vida cristã, e a cidade realmente é real. Eu quero desafiar pessoas. Gente, se você não consegue ter fé para caminhar sozinho, siga alguém que tem fé. O povo de Israel não tinha fé, mas ele seguiu Moisés porque ele tinha fé. Então, essa parte de conseguir caminhar pela fé não é um pulo no escuro, não é subir a árvore e se pular e achar que Deus vai cuidar de você. Isso não é fé. Fé é cada palavra que procede da boca de Deus, é aquilo que você vai caminhar nas palavras que Deus direcione a nós fazer. E uma palavra de Deus diz: homem não vive de pão, mas cada palavra que procede da boca de Deus. Então, a ansiedade é a nossa necessidade de não ter pão, de não ter as nossas necessidades cumpridas. Então, a Carol trouxe muito bem nessa palestra, tocou em assuntos muito importantes. Nossa preocupação e nossa necessidade, muitas vezes, é aquilo que está acontecendo no futuro. Então, Carol, você está de parabéns. Muito obrigado. Deus te abençoe a todos que estão aqui. E vou passar para a próxima poder falar também. Pode falar. A Gislane está com a mão levantada aí. Boa noite a todos. Carol, uma bênção, né? Não precisa nem
é meio redundante falar assim, mas complementando também, a ansiedade é a doença do século, né? Da doença da vez, e uma palavra mais bonita para substituir incredulidade. A verdade é que o ser humano, né? Ser humano é ficar, não ter a certeza do amanhã, mexe com todos nós, né? E, infelizmente, nesse período pós-pandêmico aí que nós estamos enfrentando, é muito perceptível as pessoas estarem nessa agonia, estarem nesse momento de maneira cada vez mais sufocado com o que vai acontecer amanhã. E aí, bem colocado, o Denis colocou assim, Moisés foi até lá, e nós estamos vivendo hoje o maná de cada dia. Você levanta hoje, você vive o hoje e busca o seu maná. Deixa o maná de amanhã para amanhã. Porque senão nós vamos começar a ter problemas e vai desencadeando um ao outro, que foi bem colocado pela Carol aqui, todos os pontos que a ansiedade vai tomando. E aí atropela. Fora isso, vem aquela síndrome de Deus, como se a gente tivesse o controle de tudo. Então, muitas vezes a gente quer tomar o lugar de Deus, por mais convertido que sejamos, por mais envolvidos na obra missionária, por mais coração doado, quando nós queremos ter o controle da situação, a gente acaba tirando Deus do controle. E aí Deus espera, tudo bem, vai, tenta, se você não conseguir, estou aqui. E aí é que é onde nós temos que trabalhar mesmo. E entender todos esses pontos da ansiedade é muito importante. Quando você identifica cada sintoma desse, você passa a tratar melhor. E aí nós lembramos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Cristo. Esse castigo que nos traz a paz é onde nós encontramos a cura da ansiedade, porque nos traz paz. É essa paz que você destacou muito bem, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E outra coisa importante que eu vejo, quando Jesus foi orar no Getsemane, ele suou gotas de sangue, aquela questão psicossomática. Muitas vezes o nosso corpo reage a uma situação de ansiedade, de estresse, você colocou, o cabelo cai, a unha quebra, entre outras coisas, eu encho de bolinha, né? Meu corpo estoura bolinhas para todo quanto é lado. Então, assim, é uma doença psicossomática, aquilo que vem. Então, quando o corpo, ele realmente consegue expulsar isso de uma maneira, a nossa mente fica intacta. É algo positivo, mas é um sinal de alerta para que a gente possa, tem alguma coisa errada, então vamos tratar. Então isso é muito importante sim, entregar a Deus todas as nossas ansiedades, porque o castigo que nos traz a paz já foi lá na cruz e está sobre nós, graças a Deus. Deus abençoe, Carol. Obrigada, filha. Bem colocado também. Mais alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar alguma experiência? Pode falar, gente. Então, né, vamos dizer que vamos dizer, uma doença, né, a ansiedade, ela é do século de hoje. A gente vê muito no meio dos jovens hoje, eles não conseguem lidar com a ansiedade, até nós mesmos, né, que até para planejar as coisas hoje está sendo difícil. Porque a gente precisa viver com um planejamento de vida, planejar nossa vida profissional, nossa vida pessoal e tal, mas até para isso está sendo difícil, porque a gente planeja uma coisa e se for de longo prazo ou de curto prazo, a gente já vive uma ansiedade para estar acontecendo, para estar realizando aquilo, e a gente automaticamente a gente vê que a gente está no caminho certo, eu estou planejando, mas a ansiedade ela vem, consome. E quando a gente não tem essa percepção, a gente já está de uma forma difícil de conseguir, né, suportar ou passar por aquilo. Então, vamos dizer que a ansiedade, ela está no meio em todo, né, do que a gente participa. Só que a gente precisa ter um olhar atento a isso para que ela não nos consuma de uma forma que a gente não consegue sair dela, né, porque primeiro ela começa um pouquinho, depois quando a gente vai ver, ela se alastra e a gente nem planejamento e nem nada que a gente consiga fazer tem um desenvolvimento na nossa vida.
Então, a gente precisa ter um olhar muito específico para a ansiedade e tentar vencer ela todo dia. Então, a gente vive um dia de cada dia, então a gente tem que vencer ela dia após dia. Mais alguém? Algo? Se não, eu vou passar novamente para a Adriana, que ela vai estar finalizando, tá? Ah, tem alguém? Colocaram no chat, né? Eu sofri assédio moral no meu trabalho, que gerou uma crise de ansiedade severa. Algo muito importante, né? Sério. Continua e entrei numa emergência médica. Pode falar. A ansiedade aí por assédio moral no trabalho é crime, tá? Não deixe de denunciar, não deixe de ir atrás e não fica pensando, vão me coagir, vão me perseguir. Cuida da sua saúde mental. Isso é muito importante. O medo da repressão, isso pode causar também a falta de socorro, tá? Isso também se estende para assédios dentro de casa, pessoas próximas. Isso é muito sério, tá? Mesmo que tenha sido em 2014, não deixa isso passar, não, porque vai te perseguir. E às vezes, muitas vezes as pessoas falam assim, mas será que se eu for atrás vai resolver, vai melhorar? Isso não vai me trazer cura. O importante é fazer o tratamento, sim. Mas é importante a gente também debater esse tipo de coisa e combater para que não aconteça com outras pessoas. Eu sei que não é fácil, tá? Eu falo até de experiência, de causa, porque eu já vivi isso, já passei por isso, e realmente, quando a gente fala, a gente trata e a gente socorre. E no ambiente de trabalho, isso tem crescido demais, demais, demais. Principalmente agora com essa questão, como eu falei, pós-pandêmica, vem muita questão de home office e as pessoas estão levando o trabalho para sua casa, está virando aquela mistureba toda e as pessoas não estão conseguindo separar as emoções. Isso é muito complicado. Não deixe de denunciar. Então, aproveitando, né, a oportunidade, boa noite, a paz do Senhor, cheguei aqui na correria, mas não poderia ficar fora da aula de hoje. Eu já passei, né, por um atendimento que foi emocional ali, psicanalítico, foi muito importante para hoje o autoconhecimento. Então, a tendência que eu tinha na ansiedade era abrir várias frentes, né? Então, eu lia vários livros ao mesmo tempo, a minha ansiedade era gerada em consumir conhecimento. E isso me fazia muito mal, porque eu lia 3 livros ao mesmo tempo, fazia não sei quantos cursos ao mesmo tempo, fazendo... E no final não terminava nada. E isso é muito importante falarmos sobre isso, porque a gente não vive só isso no trabalho ou em casa. A gente tem um grande risco de viver isso na igreja ou no campo missionário, né? Mas o autoconhecimento que é muito importante. Nós sabemos quando a gente está demais, porque tem horas que a gente está demais, né? E ter esse controle e saber até onde a gente suporta ou não é libertador. Então, eu amo dizer não hoje. Não importa para quem seja, onde seja, o não para mim é muito libertador. Foi muito legal. Obrigada. E obrigada pela oportunidade. Exatamente. Você pode falar não, né? É a gente priorizar a nossa paz, né? E é o resto. Pode falar, Dani. Eu só queria dizer, eu vou encerrar a gravação aqui, mas todos podem ficar conversando tranquilamente. Se alguém quiser falar alguma coisa para ficar gravada, a gente pode deixar mais um pouquinho, mas se não, eu vou desligar a gravação aqui. Não tem. Então, mais alguém quer falar?